Minhas amigas, que a paz do Senhor Jesus venha estar com vocês nesse grande momento. Eu vou trazer para vocês agora uma palavra diferente, porque hoje em dia muitas pessoas elas fazem a obra de Deus de uma forma errada, de uma forma complicada. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre a chamada do homem de Deus, a chamada que Deus tem na vida do homem. Porque isso é muito importante de todos vocês saber que o homem não faz algo algum aqui na terra se não tiver a própria chamada do próprio Deus. Mas antes disso eu quero deixar para vocês aqui no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 7 em diante, que fala assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Está aí essa palavra. Quando a palavra de Deus fala, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus. A palavra está falando daquele pastor que tem a chamada divina, a chamada de Deus na sua própria vida. Hoje em dia, muitas pessoas querem ser pastores e pastoras. Muitas pessoas têm desejo de sair pregando o evangelho, pregando a palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O pastorado não é uma coisa escolhida pela própria pessoa. Não é uma coisa que é a pessoa que quer ser pastora ou pastor, ou obreiros, ou auxiliares, né? Não é bem assim. Cada pastor, cada pastora, cada obreiro precisa de uma chamada. A palavra chamada quer dizer vocação. Se a pessoa não tiver a vocação para pastorear, para cuidar de rebanho, para cuidar de igreja, não adianta ele querer colocar a mão no arado. Porque a Bíblia fala o seguinte: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Então, você sabe que muitas pessoas têm colocado a mão no arado e depois têm olhado para trás. Quer dizer, têm voltado para trás. Não têm dado continuidade nos seus trabalhos, nos seus ministérios. Então, mas por que essas pessoas desistiram, de continuar pregando a palavra ou pastoreando? Porque elas mesmas não têm chamada. Você sabe que a obra de Deus aqui na terra, a obra, o ministério, é muito sofrido. Cada pastor, cada pastora que tem a chamada, que é escolhido por Deus para pregar o evangelho, para pastorear, sabe que há o sofrimento. Nós sofremos, nós pagamos um alto preço aqui na terra. Vocês sabem que quando Deus viu que o povo de Israel precisava de um líder, de um rei, o próprio Deus escolheu quem? Escolheu o próprio Davi, E escolheu Davi, o menor da casa de Jessé, para ser rei, para reinar sobre a terra. Mas Davi foi escolhido pelo próprio Deus. E Davi se destacou muito bem como rei aqui na terra. Então, para você ver, todos os homens lá no passado, todos foram chamados pelo próprio Deus. Todos tiveram uma vocação. Todos foram escolhidos por Deus para reinar, ou para pastorear, ou para cuidar do povo aqui da terra. Vocês sabem que Jesus, segundo a Bíblia falando, Jesus escolheu 12 discípulos. E esses 12 discípulos andaram com o Senhor Jesus. Jesus escolheu eles na ponta do dedo. Jesus foi apontando o dedo para Pedro, chamando Pedro. Para Mateus, chamando Mateus. André, chamando André. Filipe, Tiago, Bartolomeu. E o Senhor Jesus foi
apontando dele, foi chamando. E ali eles tiveram a grande certeza que eles tinham a chamada, eles foram chamados, eles foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, né, para ser discípulos. E quando eles passaram a ser discípulos, ele passou a ser discipulados. Jesus começou a discipular eles. Jesus começou a ensinar, orientar, discipular. Então eles foram muito bem discipulados pelo próprio Senhor Jesus aqui na terra. E depois desses 12 discípulos, né, os discípulos aqui na terra, depois que Jesus ele foi para o reino dos céus, foi embora da terra, os discípulos se tornaram o quê? Se tornaram apóstolos. E eles começaram a pastorear com o apóstolo. Pedro foi o primeiro pastor. Depois outros apóstolos começaram a pregar o evangelho. Apóstolos que antes eram discípulos e foram levantados pelo próprio Senhor Jesus aqui na terra. Então, para vocês verem, até os próprios discípulos foram chamados pelo próprio Jesus. Então, hoje em dia também, todos os homens que desejam pregar o evangelho, ele tem que entender que, primeiramente, ele tem que ter chamada, ele tem que ter vocação. E essa vocação nasce na alma do homem. Essa vocação nasce no espírito do próprio homem. Quem coloca essa vocação na alma do homem? É o próprio Jesus. É o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo que coloca essa vocação, essa chamada na alma do homem, no espírito do homem, na mente do homem aqui na terra. Então, ninguém pode sair por aí pregando o evangelho por conta própria sem ter a chamada, sem ter uma riqueza, porque o pastorado exige muito da pessoa. O ministério exige muito das pessoas. E nem todas as pessoas estão prontas para obedecer à exigência que o ministério exige, que o pastorado exige, que o pastoreio exige. Nem todo mundo está pronto para isto. Então, hoje em dia, existe aí uma guerra nos próprios ministérios. Existe uma guerra, existe uma briga. Porque hoje em dia, todos, homens, mulheres, querem ser pastores, querem sair por aí pregando o evangelho, né? E lá na frente, eles vão entender que eles não têm chamada, eles não têm vocação, né? Deus não escolheu, Jesus não escolheu eles para ser pastores. E é por isso que o escândalo no evangelho tem crescido dia após dia, por causa disso. Porque, na verdade, aquele homem que tem chamada, ele é um homem disciplinado pelo próprio Espírito Santo aqui na terra. Ele é disciplinado, ele é corrigido, ele é ensinado pelo próprio Senhor Jesus aqui na terra. Então, ele sabe que tal coisa ele não vai praticar, não vai fazer, ele vai estar de acordo à vontade de Deus aqui na terra, porque ele tem uma certa visão, ele tem uma certa liderança sobre a sua própria vida. Então, quando a pessoa tem uma chamada de Deus, ele sabe aonde pisa, ele sabe o que fala, ele sabe aonde vai, ele sabe se comportar como pastor, ele sabe se comportar como ministro aqui na terra. Então, para vocês verem uma coisa, existe muitas pessoas criando confusão nos seus próprios ministérios, porque eles querem convencer as pessoas que eles têm chamada. Eles querem convencer as pessoas que ele tem vocação, né? E quando a pessoa tem vocação, ele é conhecido. Todos conhecem quando uma pessoa tem uma certa vocação para ministrar, para ser pastor, para ser bispo, para ser presbítero, para ser evangelista. O próprio povo vê nele que ele tem chamada. E quem reconhece o pastoreio, o pastorado, o pastor, a pastora,
quem reconhece eles são o próprio povo. É o povo que reconhece, né? Além do povo reconhecer, né? Aí tem o Espírito Santo para confirmar o ministério de cada um aqui na terra. Agora, quando a pessoa ela não tem chamada, o povo não confirma a pessoa dele no ministério. Quando ele não tem vocação, o povo não aceita ele. O povo não aceita ela porque ela não tem chamada como pastora, ele não tem chamada para ser pastor, ou alguém não tem chamada para ser presbítero, ou evangelista, ou diáconos. O povo não aceita porque o povo vê que eles não têm chamada. E se o povo não apoiar, o Espírito Santo não vai confirmar. O Espírito Santo ele só vai confirmar o ministério de alguém se verdadeiramente esse alguém tiver a chamada, tiver a vocação, se ele for escolhido pelo próprio Deus aqui na terra. E quando a palavra fala aqui no verso 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Quer dizer, todo o povo imita a fé do pastor. Todo o povo imita o seu próprio pastor. Por quê? Porque o pastor ele é o modelo do seu povo. O pastor é o modelo das suas ovelhas. As suas ovelhas se espelham no seu próprio pastor. As ovelhas, elas seguem os seus pastores. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Então, por isso que a palavra fala, lembrai-vos dos vossos pastores. Quer dizer, quando nós lembramos dos nossos pastores, lá atrás, nós lembramos do que nós aprendemos, do que foi ensinado, do que nós foi orientados. Porque quando nós lembramos nossos pastores, nós lembramos exatamente aquilo que eles passaram para todos nós, ainda quando nós éramos membros de certas igrejas. Então, para você ver que o pastorado é uma coisa muito séria, o chamado é sério, a vocação do pastor é muito séria. E quando a pessoa é chamada por Deus, ele é chamado desde o ventre da sua mãe. Ele é escolhido desde o ventre da sua mãe para ser pastor, para ser profeta, para ser missionário, para ser bispo. Ele é chamado desde o ventre da sua mãe. Então, para você ver, então o chamado de pastores é muito sério. E muitas pessoas devem levar isso mais a sério. Porque Deus vai pedir conta. Todos nós, um dia, vai ter que prestar conta para Deus. Nós vamos ter que apresentar as nossas ovelhas para Deus. Então, gente, o pastorado é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito santa. O pastorado é uma coisa linda, mas nem todo mundo está habilitado para ser pastor aqui na terra. Nem todos os homens, nem todas as mulheres estão prontas para ser pastores. Nem todas essas pessoas estão escolhidas por Deus para ser pastores aqui na terra. Nem todas as pessoas têm essa vocação, têm essa chamada. Nem todas essas pessoas estão dentro da vontade de Deus para pastorear aqui na terra. Então, para você ver, todas as funções espirituais aqui na terra é necessário de ter uma chamada. Para você ver uma coisa, quando o jovem ele quer ser um advogado, ele vai ter que prestar vestibular, ele vai ter que fazer faculdade, vai estudar 5 anos para depois receber os seus diplomas, né? Depois que receber o diploma, ele vai prestar para a OAB para ser um advogado, né? Habilitado aqui na terra. Mas o pastorado é diferente. O pastorado não é necessário da pessoa fazer faculdade para ser pastor, da pessoa fazer um curso para ser pastor, da pessoa fazer qualquer tipo de estudo para ser pastor, não. Porque o pastorado, ele é uma chamada. O pastorado é uma vocação.
Vocês sabem que um jovem que quer ser médico, ele passa 8 anos estudando na faculdade. Ele estuda 8 anos na faculdade para ser um médico, né, bem habilitado, bem profissional aqui nessa terra. Então, ele estudou, ele fez faculdade para ser um médico. O pastor não. O pastor não precisa disso, né, de enfrentar uma faculdade para ser pastor. Porque o pastorado é uma vocação, é uma chamada. Sim, lá na frente, cada um de nós precisamos fazer um curso de teologia, o básico, bacharel, né? Cada um vai precisar fazer um curso para poder desempenhar melhor o seu ministério aqui na terra. Mas o curso de teologia vem depois da chamada. Primeiro a pessoa é chamado, primeiro a pessoa recebe a vocação, primeiro a pessoa é escolhido pelo próprio Deus, né? Aí a pessoa é escolhido, ele recebe a vocação, ele é consagrado pelo Espírito Santo, né? Aonde ele congrega, vai reunir um grupo de pastores, vai consagrar ele como pastor com óleo, vai ungir ele, ou então vai colocar as mãos sobre a cabeça dele e vai consagrar ele como pastor. Aí depois que ele é consagrado a pastor, diante do povo, diante dos seus ministros, diante dos seus obreiros, aí ele vai pensar de fazer um curso para poder ele sair bem no seu ministério, né? Então, para você ver que eu estou falando, isso é uma grande realidade, né? Cada profissão material, cada profissão do homem lá fora precisa de uma faculdade, precisa da pessoa estudar, fazer alguma coisa para ele se dar bem, né, nas suas profissões lá fora, lá no mundo. Mas o pastorado é diferente. O pastorado, ele vai precisar 90% da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque o pastorado, ele é usado pelo Espírito Santo. Quem usa o pastor é o Espírito Santo, desde que ele tem a chamada, desde que ele tem a vocação, desde que ele tem aquela chamada do Espírito Santo sobre a sua própria vida. Então, meus amigos, minhas amigas, eu deixo para vocês uma palavra da chamada de Deus na vida do homem. Porque todo homem tem que saber que para ele fazer o trabalho de Deus aqui na terra, ele vai precisar da chamada de Deus na vida dele. Ele vai precisar de ser escolhido. Ele vai precisar de uma vocação de Deus nas suas próprias vidas. Então, que Deus te abençoe. Fica você na paz do Senhor Jesus. Essa aí é uma pequena palavra para vocês que está atrás dessa tela possa entender melhor o que eu estou falando. Isso aí tem base bíblica. Isso aí tem até estudo bíblico que fala sobre o chamado do pastorado aqui da terra. Então esse vídeo vai servir para os obreiros e vai servir também para os próprios membros, aquelas pessoas que um dia desejam ser pastor ou ser pastoras aqui nessa terra. Então fica com Deus e um grande abraço para você. Que Deus te abençoe.